Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós de novo ouvimos hoje uma profecia de Isaías. E assim ele vai dizer: Isso diz o Senhor, o teu libertador, o Santo de Israel. Eu, Senhor teu Deus, te ensino coisas úteis, te conduzo pelo caminho em que andas. Então, é uma honra para o povo de Israel a certeza de que Deus forma o seu povo. Deus ensina o seu povo o que ele quer. O nosso Deus não somente ele nos deseja como pessoas boas que façamos um caminho de conversão, mas ele mesmo vai dizer qual é a sua vontade. Te ensino coisas úteis, te conduzo pelo caminho em que andas. E então agora Deus vai dizer: se tivesses observado os meus mandamentos. Há um Deus que ensina o seu povo, que transmite tudo para o seu povo, que não deixa o povo no trabalho, no cansaço de buscar o que é que tem que fazer, qual a vontade de Deus, mas ele mesmo ensina. E então a lamentação de Deus, o pesar, se tivesses observado os meus mandamentos. E vai dizer que se o povo tivesse observado, 3 coisas aconteceriam na vida dele. A paz teria sido como um rio. O que é essa paz? A paz aqui é a palavra shalom, que não é somente a paz como a ausência de guerra, mas é a plenitude do bem. Ou seja, se o povo vive o mandamento, teria a possibilidade de viver todo o bem que Deus quer produzir na vida do seu povo. Esta felicidade que nós encontramos muitas vezes no Antigo Testamento, que vai dizer: nós ficamos mais sábios do que todos os outros povos, porque nós recebemos do Senhor os seus mandamentos, a sua lei, e então quem a pratica se torna sábio. É essa sabedoria que é desejada, que é fruto do Espírito Santo de Deus, que fez com que muitas pessoas ao longo da história não tivessem uma sabedoria acadêmica, uma sabedoria deste mundo, uma inteligência reconhecida pelo mundo como aguçada, mas que tinha a sabedoria do discernimento, que era fruto da escuta e da prática da palavra de Deus. Se tivesses escutado os meus mandamentos. A primeira coisa, você teria paz. Não ser uma pessoa dividida, não ser uma pessoa que diz uma coisa, mas pensa outra, mas ser uma pessoa que a vida é coerente com aquilo que crê e que então vai experimentar esta paz, de não ter nada para esconder, de viver com serenidade, de viver plenamente, de viver feliz. É belo encontrar uma pessoa assim, que são pessoas que transmitem uma grande sabedoria, uma grande felicidade. A segunda coisa, e tua justiça como as ondas do mar. Que justiça é essa? Não é aquela justiça de retribuição que nós pensamos. Alguém não cometeu o erro, recebe um prêmio. Alguém cometeu, recebe uma punição. A justiça de Deus é a plenitude da felicidade, de receber de Deus as suas graças, de ter um Deus que se compadece mesmo do pecador. A justiça de Deus não premia aquele que é justo, mas justifica, torna justo aquele que é pecador. Porque é baseada não no nosso mérito, mas no amor de Deus. Se tivesses escutado os meus mandamentos, escutar e praticá-los, você teria shalom, teria paz e teria justiça. E então a terceira coisa, tua descendência seria como a areia do mar, e os teus filhos do teu ventre como os grãos de areia. Então terias uma grande descendência. Na antiguidade tinha esse desejo do povo de Israel. O ter filho era algo tão sério em Israel. Recordem-se que se alguém morria, um homem, sem deixar filho, o irmão deveria unir-se à viúva e o filho que ele tivesse era considerado como do irmão morto, para livrar o irmão da vergonha de não ter filho. Nascido aquele filho que era, na verdade, o sobrinho dele, mas considerado pela lei como filho, então a vergonha dele desaparecia e aquele defunto, então, era considerado como um pai. Ora, essa descendência que o Senhor promete. E a leitura termina dizendo: agora não é condicional, porque as 3 promessas eram uma contínua como condição: escutar a palavra de Deus e ver os seus mandamentos. Este nome não teria
desaparecido, nem teria sido cancelado da minha presença. Então, Deus é um Deus que ama o seu povo, que não coloca uma condição. A tradução brasileira não é muito boa para esse texto, porque não teria desaparecido, é baseado é condicional. E na verdade esse texto em hebraico não é condicional, mas vai dizer Deus ao seu povo: o teu nome não desapareceu da minha frente. Continua sendo o meu povo, o povo de Deus, o povo que ele ama, mas que a contrapartida, o povo de Israel não viveu plenamente a felicidade porque abandonou a lei do Senhor. Desde esse sentimento que nós continuamos, então, nesse tempo do Advento, da primeira parte, que a primeira leitura dá o tema da segunda leitura. Então, na primeira leitura, nós temos Deus que vai dizer assim: ah, se vocês tivessem escutado, vocês viveriam em paz, vocês teriam justiça, vocês teriam uma grande descendência. Agora é Jesus que se lamenta no texto do Evangelho. Então, nós temos o Evangelho segundo São Mateus, e Jesus vai dizer assim: com quem vou comparar esta geração? Ou seja, aquelas pessoas que estão vivendo. Como essa geração se comportou diante de João Batista e diante do próprio Jesus. Então ele vai dizer assim: são como crianças sentadas nas praças. Jesus é capaz de observar as crianças e às vezes no Evangelho ele cita isso. Então, eu imagino sempre Jesus, essa pessoa terna, capaz de acolher. Lembre-se que no tempo de Jesus, a criança não era considerada uma pessoa. E Jesus dá atenção a ela. Jesus acolhe, Jesus coloca no centro, coloca no colo, toca, então, e usa como modelo. Então, vai dizer assim: são como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas: tocamos flauta, e vós não dançastes. Entoamos lamentações, e vós não batestes no peito. Então, que não participaram da tristeza ou da alegria do outro, esta indiferença, e que julga o mundo a partir de si mesmo, sem uma avaliação objetiva, mas simplesmente projetando a si mesmo sobre os outros. Então, ele vai dizer: veio João, estamos sempre ali no tema de São João, que não come nem bebe, e dizem: ele está com um demônio. Então, João, com seu testemunho, não foi aceito por todo mundo. E então, essa rejeição do outro também é um modo de adiar a conversão. Ao invés de se deixar provocar pela palavra, pelo testemunho do outro, eu simplesmente digo assim: não vale nada aquela pessoa, mesmo que no meu íntimo eu não pense assim, para que eu tenha uma desculpa para não fazer um caminho de conversão. Então ele vai dizer assim: veio João, que não come nem bebe, e dizem: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: é um comilão e um beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Então, as acusações contra Jesus. No Evangelho, de fato, Jesus é chamado de comilão e beberrão. Ele é o oposto do Batista. E está na cidade, está muitas vezes à mesa, e vai falar que é amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores. Então, que é o oposto do João Batista, mas sempre a serviço do mesmo reino, em tempos diferentes. Aquele tempo do João Batista era um tempo de preparação, o tempo de Jesus é tempo de realização da promessa. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Então, que as obras do Senhor Jesus demonstram essa sabedoria, a sabedoria que anuncia o reino de Deus. Mesmo as obras do Batista, a sua pregação é uma sábia preparação para acolher o Salvador que vem para o nosso meio. É o Pai que se lamenta pela dureza do coração do povo de Israel. É Jesus que se lamenta pela dureza do coração dos seus contemporâneos daquela geração. E qual o coração que nós temos para oferecer ao Senhor? Como nós nos preparamos para acolhê-lo nesse Natal e para a segunda vida do Filho do Homem. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.